Peço de novo que você compartilhe esta live. Compartilhe com mais pessoas. Tantas pessoas precisando de Deus. E muitas vezes a gente quer Deus somente para nós. E guardamos aqui no nosso coração. E tantas famílias precisando ouvir a palavra de Deus. E essa palavra, ela cura as nossas vidas. Ela restaura, como nós estávamos orando, restaura casamentos, restaura famílias. Por que restaura? Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, uma família que não tem Deus, ela não tem amor, meu irmão. Ela não tem amor. Então, precisa ter essa experiência com Deus para que o amor habite na sua casa. E muitas vezes começa, talvez não só pelo pai e pela mãe, às vezes o amor entra por um filho. Por isso o filho não deve desistir da sua casa, o marido não pode desistir. Quantas famílias, maninho, destruídas, gastando a sua própria vida, principalmente homens, que vivem, não vem a hora de chegar o sábado à tarde, o domingo, para ficar o dia inteiro num bar, acabando com a sua vida. A nossa vida, ela é um tempo aqui na terra, é uma passagem, e no final da nossa vida, quando nós morremos, nós vamos prestar conta a Deus daquilo que nós fizemos aqui na terra, irmão. Então nós vivemos uma vida, gastar a nossa vida, para ficar num bar tomando, e o problema é que se torna um vício. Agora, você gastar a sua vida para realizar a vontade de Deus, isso é projeto de Deus. O inimigo vem, quando você abre espaço e entra na sua família, ele pode tirar o seu marido e levar para um bar. A sua esposa pode estar cansada e não querer mais ter um casamento. Se o inimigo entrar, ele destrói. Nossa Senhora de Fátima, quando apareceu aos pastorinhos, ela falou assim, que o último ataque do inimigo será a família. A família. Então, se a família não estiver fortalecida em Deus, na oração, e nós falamos muito de oração aqui, porque eu sei que muitos não gostam de orar. E orar o que é? Vamos entender essa palavra. Oração é diálogo com Deus. É conversa com Deus. E aí agora eu pergunto para você, você não gosta de conversar com Deus? O Criador, aquele que criou você, que fez você imagem e semelhança dele, e você não quer conversar com ele? Eu tenho uma experiência muito profunda com o Senhor e de muitos milagres na minha vida. E sabe quando que nós vemos os milagres, Maninha e Vaneres? Quando nós temos uma intimidade com Deus. Quando a gente não tem intimidade com Deus, a gente não consegue ver os milagres. O Senhor vem fazendo milagres e milagres na sua vida e você não vê. Não vê. A gente fica cego. E quando a gente tem uma experiência com Deus e começa a ter vida de oração diária, mas eu tenho que rezar o dia inteiro. Eu não estou falando só de palavras, só de leitura da Bíblia, só de terço. Eu estou falando de onde você trabalha também. Como você vive, sabe uma oração linda? É você viver com a sua família. Estar com a sua família é uma oração, porque é a igreja doméstica. E você conversando com a sua família, porque Deus habita neste lar. Se Ele habita neste lar, tudo aquilo que você faz com amor, desde você lavar uma louça, com amor, já é uma oração. Isso tem méritos diante de Jesus, irmão. Tem méritos diante do Senhor. E essa palavra agora que nós vamos ler, que está em João, capítulo 3, versículo 16 a 21, é uma palavra muito linda, muito linda. Nós vemos aqui o Senhor, o que Ele faz para nos salvar. Olha o que Ele faz de tudo para nos salvar. Se você está com a sua palavra ali, ou aquela Bíblia que está 300 anos ali na frente, na TV ali, com aquele sol... Aberta no Salmo 90, né? Aberta no Salmo 90, 300 anos amarelada, que você não pega, aí você pega a sua Bíblia e começa a fazer isso aqui, ó.
Olha a minha Bíblia ali. Isso. Bíblia é para rabiscar, ó, tudo rabiscada. É para isso. Bíblia é para ler. Por que você acha que tem essas letras aqui? Quando nós colocamos a nossa palavra de Deus lá na estante, achando que está protegendo a casa, não, irmão. Sabe quem que protege uma casa? Um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Isso sim. O demônio, ele tem medo de um homem e de uma mulher que reza. Ele não chega perto de um homem ou uma mulher que reza. Ele pode até tentar, mas você não vai cair porque você está fortalecido em Deus. É mais que vencedor. A palavra de Deus diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem, ela nos ensina que Deus, ele tem um único filho. Um único filho. E esse único filho, que é o amor, Deus o amou tanto, 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 mas amou também a nós que somos filhos adotivos dele. Nós somos filhos adotivos por causa de Jesus. Nos amou, nos criou por amor, nos amou tanto, Deus, que deu o seu Filho único para nos salvar. Nos salvar do quê, meu irmão? Do pecado que nos afasta de Deus. A desobediência, o pecado, como diz Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado veio a morte, veio a destruição, e nós vemos Caim matando Abel lá no começo. Olha só o que o pecado fez. Deus teve que enviar, escolheu Noé, mas Deus acabou com quase todo mundo e escolheu 8 pessoas para salvar o mundo, renovar o mundo, porque o mundo estava perdido, meu irmão e minha irmã. Sodoma e Gomorra foi destruído por enxofre, fogo. Salvou quem? A família de Ló. Olha só o pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. Não. Nós precisamos entender que nós fomos criados por amor e para Deus. E enquanto nós não estamos em Deus, o nosso coração não descansa. Então, nesta vida passageira que nós temos, nós vamos ter tentações. Apocalipse fala que Satanás e seus demônios, 1/3 dos anjos caíram do céu e para nos tentar. Então ele nos tenta. Então uma pessoa que não ora, ela cai. E ela cai cega. E as pessoas tentam corrigir ela e ela não volta para a luz, como diz aqui a palavra. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. E por que não vem para a luz? Por que não vem para Jesus? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Então ela prefere ficar na escuridão. Como eu estava falando antes, quantas famílias destruídas pelo álcool. Quantas famílias? E a mulher ali, não querendo, rezando, para que o marido se converta. Será que não está na hora de você, homem, ser o homem da casa? Começar a, como diz a palavra, o homem é o cabeça da família.
E o que está nos ensinando o cabeça da família? Aquele que respeita a sua esposa, que ensina os seus filhos, aquele que defende a sua família. Uma das coisas que está acontecendo neste mundo, talvez essa palavra seja para você e para você mudar. Se reúne lá vários homens, maninho, e de vez de falar em coisas, virtudes, coisas boas, coisas de Deus, coisas que edificam, homens casados falando de mulheres, cara. Esse lugar, para mim, esse lugar é más companhias. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer? Se afastar e orar para que essas pessoas mudem de vida. Como que você vai ter uma família linda, maravilhosa, conforme a vontade de Deus, se você anda com más companhias? Logo, logo você está que nem eles. Ah, mas eu sou forte, meu irmão. A palavra diz que a carne é fraca. E se é a palavra de Deus, a carne é fraca, então nós precisamos entender que nós somos fracos, que nós caímos, que nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Com essa palavra nos ensinando que Deus envia o seu Filho único para nos salvar, para nos tirar do pecado, e Ele sofreu por mim, e Ele sofreu por você. Bateram no Filho de Deus, cuspiram no Filho de Deus, fizeram Ele carregar uma cruz muito pesada até o Calvário. Fizeram isso com o Filho de Deus. Cravaram cravos nas mãos dele. E ele sofrendo por cada um de nós. E crucificaram o Filho de Deus. E o Filho de Deus morreu na cruz. Por mim e por você. E com a morte de Jesus, ele nos salvou. É a morte dele. Ele nos purifica pela morte. A morte do Cordeiro purifica a nossa vida. Ao terceiro dia ele ressuscitou. O Filho de Deus ressuscitou e foi para o céu. Esse Filho único de Deus fez tudo isso por amor a cada um de nós, por amor a você. O que você precisa colocar para o Senhor? O que precisa mudar na sua vida? Nós vivemos uma vida, não eu, mas muitas pessoas, vivem uma vida assim, chega do trabalho, toma banho, come, assiste televisão, dorme, trabalho, come, assiste televisão, dorme. Essa é a vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Oração, não tem tempo para a oração, tem tempo para trabalhar, tem tempo para o lazer, só não tem tempo para Deus. E vive aquela vida assim, até parece como animais, né? Aquela rotina e acabou. Agora, está na hora de Deus entrar na sua vida. Está na hora de começarmos a ter oração. Colocar a oração dentro da nossa família. Precisa pegar a palavra de Deus. Começar a ler e entender que Deus é um Deus de amor, que Deus ama você, que deu o seu Filho único para te salvar, que enviou o Espírito Santo para que você não caia. E se cair, o Senhor deu o poder do sacerdote perdoar pecado. João capítulo 20, versículo 23. A quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem os retiver serão retidos. O Senhor está fazendo de tudo para te salvar. Tudo, quando eu falo tudo, é tudo. Tudo. Usa de uma live dessa, usa do grupo de oração da Renovação Carismática Católica, usa dos sacramentos, é tantas coisas que o Senhor está fazendo para te salvar, para você viver uma vida na luz de Cristo, mas muitas vezes nós estamos tão cegos e não queremos ouvir. Não queremos ouvir o Senhor porque nós não queremos mudar de vida. Porque a verdade, ela liberta, a verdade dói. Então, para entrar a verdade no nosso coração é difícil. Quanto, né, maninho, nós que somos pregadores, quanto a gente está pregando, tem pessoas que não mudam, de meu Deus do céu, por que não muda? É tão bom mudar e começar a viver uma vida, o caminho do Senhor, sair do nosso trabalho, olha só uma vida linda, sair do nosso trabalho, toma banho,
faz a sua oração, vai para um grupo de oração, volta para casa feliz, alegre, recebeu uma cura, uma libertação, vai à Santa Missa, acorda de manhã, faz uma oração, olha, começa a viver uma vida de oração, aí você vai começar a entender, nossa, verdade, eu fui criado para o céu, não para viver aqui para sempre na terra. Aí você começa a entender que o sentido de nós trabalharmos não é aquilo ali, o sentido de nós trabalharmos todos os dias, o que vai contar é o quanto de amor nós colocamos naquilo que nós fazemos. Faça bem feito o teu trabalho, faça bem feito, e só consegue fazer bem feito o seu trabalho se nós tivermos comunhão com Deus. Com Deus. Sem Deus não tem como nós trabalharmos bem. Sem Deus não tem como nós termos uma amizade profunda, de respeito. É somente tendo Deus.